Sabia que os nodos lunares podem dar uma leitura muito mais profunda para o seu mapa astrológico? A partir deles, a gente começa a estudar a realidade da nossa alma, do nosso espírito, e o propósito que esse espírito traz aqui de elevação, entendendo aquelas experiências que costumam amarrar a evolução do espírito, aquilo que precisa ser equilibrado, aquilo que precisa ser liberado a fim de que ele siga seu ciclo de movimento, subindo degrauzinho por degrauzinho, até mais próximo do céu, elevando cada vez mais a sua consciência. Eu sou o Sathari e eu estou aqui para te mostrar um pouquinho mais dessa realidade dos nodos lunares para aprofundar e intensificar a sua conexão com a sua alma. Mas o que seriam os nodos lunares? Os nodos lunares são pontos kármicos que ajudam a entender mais sobre o caminho de evolução da alma aqui na Terra, a fim de que ela passe as lições que necessita para que ela se liberte dessa natureza humana, entendendo que esse planeta Terra é uma escola, é um hospital, onde a gente vem para se curar e para atuar como um curador, onde a gente vem para aprender e para ensinar. E uma escola, todo mundo de alguma maneira ensina e ao mesmo tempo aprende, através da sua ação, através do seu pensamento, através dos seus hábitos. Da mesma forma, em um hospital, às vezes aquele que está doente pode ser até mais curador para o enfermeiro do que o enfermeiro ser curador para aquele suposto doente que precisou de alguma ajuda ali por causa de algum contratempo que teve ali na sua vida, né? Então, através dos nodos lunares, a gente entende como trabalhar o nosso espírito para desenvolver cada vez mais sabedoria, para desenvolver cada vez mais essa instância de elevação da alma, no sentido de desenvolver cada vez mais o potencial que essa alma traz inato na sua essência. Então, esses pontos kármicos, eles vão falar sobre uma direção para ir, para que a gente vá elevando cada vez mais o nosso espírito, e uma outra direção que você veio. É muito importante o equilíbrio entre as duas. Muitos conceitos astrológicos por aí dizem que a gente tem que deixar de lado o nó do sul e ficar vivendo apenas o nó do norte. Isso está completamente errado. É a mesma coisa que você querer pegar um caminho novo e deixar para trás o passado mal resolvido, sabe? É como se você, antes de querer abrir uma nova história, você está com o rabo preso com uma história passada, entende? Então, existe uma balança entre o nó do sul e o nó do norte, porque os dois eles estão exatamente a 180 graus um do outro. Eles estão em completa oposição em relação a qualquer mapa astrológico. Eu já vou explicar por que isso a partir do fenômeno que origina os nodos lunares, porque eles são um ponto kármico da Lua. Da mesma forma que Lilith seria um ponto kármico da Lua, que está associado ao apogeu da Lua em relação à Terra, os nodos lunares também têm uma explicação, sendo um ponto imaginário, tal como o apogeu da Lua é um ponto imaginário, que é a chamada Lua Negra, que é Lilith. Então, os nodos lunares eles também são pontos imaginários que dão origem a esse conceito todo que a gente vai estar trabalhando aqui. Então, os nodos lunares também são chamados de cauda, que seria o nó do sul, a cauda do dragão, e também chamado de Ketu, certo? Então, são três nomes, né? Nó do sul, Ketu e cauda do dragão. Por outro lado, a gente tem o nó do norte, a cabeça do dragão e Rahu, certo? Então, pode utilizar qualquer um desses três nomes que está correto. Aqui no Ocidente, popularmente, a gente fala mais o nó do norte e o nó do sul no meio astrológico e no meio de outras técnicas mais holísticas, mais esotéricas, assim, eu costumo utilizar mais cauda e cabeça do dragão. Dentro da astrologia também fala cauda e cabeça do dragão, mas normalmente se fala mais nodos lunares. Porém, a nomenclatura não é tão relevante assim quanto o significado, o conceito, certo? E por que você deveria estudar nodos lunares? Porque os nodos lunares eles te conectam mais profundamente com a profundidade da vida, certo? A gente vive muitas coisas um tanto quanto triviais nos outros planetas. Tudo é importante porque tudo faz parte da nossa evolução, certo? Mas você pensa assim, aquelas coisas assim, do trabalho, os relacionamentos, a família, tudo é importante porque tudo é uma atuação do espírito para a evolução ainda assim. Mas são coisas assim mais corriqueiras, certo? Até quando alguém busca assim, às vezes alguma terapia, assim, ou astrologia, tarô, coisas nesse sentido, ela já vai assim com umas duas cartas na manga chavezinha, né? Que é relacionamento e trabalho.
que é as coisas que o ser humano está acostumado a dar uma importância maior dentro de tudo que envolve a vida. E o nó do norte e o nó do sul, eles levam a gente para uma dimensão mais além deste plano. Eles te levam para uma dimensão profunda do seu interior, certo? Para que você possa se desenvolver como espírito e a partir do desenvolvimento do espírito, você consegue então expandir no seu plano mental cada vez mais conhecimento, cada vez mais sabedoria e através do seu plano físico cada vez mais prosperidade, porque você está com o seu espírito bem trabalhado. Então, ele pega bem essa raiz do ser humano, os nodos lunares. Ele pega bem essa essência primordial que é um espírito. Nós somos espíritos vivendo uma experiência humana. Não somos um corpo vivendo uma experiência humana. Então, o espírito, antes de qualquer coisa, precisa estar em paz, precisa estar em equilíbrio, precisa estar bem orientado. E cada um tem uma direção espiritual. Por isso que os nodos lunares, eles falam muito do propósito de alma, certo? Porque se o espírito não está bem orientado, ele acaba se embaralhando em tudo que envolve as outras dimensões da matéria, incluindo a questão do trabalho, incluindo a questão dos relacionamentos. Se você não tem bem firme para você, bem claro, quais são os seus valores espirituais, qual é a direção do seu espírito, porque o espírito é energia, gente. Então, o espírito é o que movimenta o corpo. Então, o espírito que firma uma direção a ser seguida com base nos seus valores. E isso está diretamente associado à maneira como se cultiva a própria espiritualidade, certo? Então, se não tem esses valores bem firmes, bem claros para si mesmo e essa direção determinada, acaba se relacionando com pessoas não muito legais. Não que seja assim legais o melhor termo, mas pessoas que não sintonizam com essa alma, que não vão auxiliar no seu processo evolutivo. E mais pessoas que podem te travar numa experiência cíclica, um círculo vicioso. Você vai vivendo aquilo, vivendo mais um pouco, vivendo mais um pouco, e aquilo lá pode te promover um sentimento de bem-estar muitas vezes, mas normalmente é um alto e sequencial um baixo, porque é como se você trancasse o ciclo evolutivo para ficar preso em experiências ali que são supérfluas, que são triviais, que são banais. E ao invés de você estar se conectando com a sua alma, trabalhando o autoconhecimento propriamente, né? Para que você possa então saber para onde vai, saber quem você é e ter essa clareza e essa conexão afinada com o seu espírito, essa conexão próxima, que você ouvir realmente a sua alma. E não é que a sua alma vai ter voz, mas a sua alma vai falar com você através de mensagens, através do seu próprio corpo, mensagens no plano externo, mensagens no plano interno, insights, e ao mesmo tempo, às vezes até um sinal que você vê por aí, alguma placa, ou um carro que passou com algum adesivo, coisas assim. Porque você está sintonizado com a sua direção e aí surgem confirmações, aí surgem mensagens inspiradoras para você estar seguindo. Mas quando você não está conectado com isso, onde que você vai buscar a felicidade? Porque a única maneira de um ser humano ser feliz nesse plano é essa conexão espiritual acima da material. Por isso que tem tanta gente que enriquece, mas na verdade não encontra a felicidade, certo? E da mesma forma tem muita gente tentando sobreviver, procurando assim uma direção que não tem tanto sentido por causa dessa falta de conexão com a sua alma. E os nodos lunares, eles estão aí justamente para isso, para afinar a nossa conexão com a alma, para te dar um norte. O nó do norte vai te dar uma direção, para lá que você vai, é isso que você deve aprender, certo? E o nó do sul, ele vai dizer, é daqui que você veio, esse é um poder que tu tem porque você veio daqui, então você já tem esses aprendizados. A questão é, não fique numa zona de conforto com o nó do sul, porque é uma coisa que você está acostumado a fazer, já é um padrão, então é uma coisa que você tende a repetir, certo? Porque é uma coisa que você já fez muitas vezes. O nó do sul, ele fala de uma coagulação das tuas vidas passadas, fala também da tua ancestralidade, fala de toda essa ligação que você tem com as experiências do passado, certo? Então vale também assim para registros de DNA do passado, situações aí com a família no passado,
tanto um passado mais distante, outras vidas, como um passado recente, dentro dessa vida mesmo, até as coisas que você fez ontem. Porque a tendência é que você vá repetindo aquilo que está naquele posicionamento. Enquanto o nó do norte, ele fala de um caminho para você estar seguindo a fim de que a sua alma evolua cada vez mais. Porque esse cinturão zodiacal, que tem aí os 12 signos, as 12 casas, ele é uma divisão em 12 setores dos possíveis arquétipos espirituais, que são os signos, e das 12 zonas de atuação do espírito aqui no planeta Terra, que são as 12 casas. E onde você tem o nó do sul, algo que já foi muito vivido. E onde você tem o nó do norte, um caminho oposto. Por isso que é 180 graus de distância entre o nó do sul e o nó do norte. Um caminho oposto para que você complemente o trabalho que já foi executado no nó do sul. E a partir disso, o seu espírito se torne cada vez mais completo, vivendo as possíveis dimensões dentro dessas 12, as quais ele precisa passar para aprender, entendendo que essas 12 dimensões constituem as possíveis experiências do planeta Terra, e toda experiência é um aprendizado nessa escola, que é o planeta Terra, e toda experiência é uma oportunidade de ir se curando nesse planeta que é um hospital, para que a gente vá lavando as nossas sujeiras, purificando o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma, a fim de ascender a dimensões cada vez mais elevadas neste planeta e nos outros. Vai saber o que vem depois, assim que a gente transcender todos os nossos pormenores, todas as nossas limitações, os nossos vícios, as nossas sombras aqui neste planeta. Pois então a gente acaba seguindo esse fluxo da evolução e cada vez subindo para dimensões mais elevadas de frequência propriamente. E existem dimensões que nem mesmo o corpo humano é capaz de habitar pela sua densidade. O ser humano, o corpo humano, na verdade, né? Ele é assim um tanto quanto denso. Você vê que você pega, ele é pesado, certo? Tudo que é pesado tem a tendência a cair. A força da gravidade já é uma densidade, certo? E a gente está aqui aprendendo com essa matéria densa para que o nosso espírito se torne cada vez mais sutil e possa então estar se libertando dessas dimensões mais densas. Quando a gente fala de libertação espiritual, a gente está falando de nó do norte. O nó do norte é um caminho para você liberar o seu karma, entendendo que a Lua ela já está muito associada ao karma e os nodos lunares vêm do conceito da Lua. Então você tem que entender bem o conceito da Lua para você entender legal os nodos lunares também. Então a Lua está associada ao seu passado, às suas emoções, às suas respostas reativas. A Lua está associada à sua relação com a família, tudo que envolve essa dimensão kármica, certo? O nó do norte é um caminho para você ir elevando essa energia da sua Lua. É um caminho assim para você estar trabalhando numa essência mais profunda de você mesmo. E o nó do sul, algo que precisa estar equilibrando, algo que pode estar te travando. E não tem como você subir ao alto do nó do norte sem trabalhar o nó do sul, porque o nó do sul é um trampolim para você chegar até o nó do norte. Se você esquecer o nó do sul, como eu vejo muito por aí, como astrólogos eu vejo falando, você esquecer o nó do sul, você não chega no nó do norte, certo? Porque se você não tem passado, você não tem futuro. E o termo passado e futuro é uma coisa muito aplicado ao nosso conceito de existência aqui na Terra propriamente, né? Porque na verdade, entrando numa profundidade, a gente é atemporal. Mas falando desta dimensão de passado e futuro, apenas para você entender melhor as experiências que já foram e aquelas que você deve dar sequência no porvir, no andamento das experiências, certo? Então, através dessa união dos dois, pegando um caminho do meio, porque você tem que cuidar daquela dimensão do nó do sul, porque se você não cuida dela, ela é o que te aprisiona. Se você não vive ela de uma forma assim, a estar equilibrando a energia do signo e da casa que está lá, trabalhando o seu aspecto mais sutil, a tendência é que aquele lado mais sombrio do signo possa estar te engolindo. E aí, ao mesmo tempo que você está na busca pelo nó do norte, você está lá vivendo a sombra do nó do sul e nem está percebendo. E é muito fácil não perceber os nodos lunares, certo? Tal como é tão fácil não perceber Lilith, tal como é tão fácil não perceber as próprias emoções. Porque a Lua, os nodos lunares e Lilith, por exemplo, né, que são pontos kármicos, nódo lunar e Lilith,
eles estão muito associados à nossa dimensão inconsciente. Não é algo que a gente tenha total clareza, sabe? Você não tem total clareza das suas vidas passadas, por exemplo, como o Nó do Sul vai te falar. Mas a partir dessa conexão com a energia do signo, você entende a coagulação delas, que energias que você vibrou dentro de um arquétipo espiritual que é um signo e que setor que você movimentou mais nessa terra a partir da casa astrológica que lá se encontra. E o Nó do Norte, ele fala de um caminho a estar desenvolvendo. Você que está gostando aí do conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, vamos junto nessa. Deixe seu comentário aí também para dizer como é que tá, se tá indo bem, o que pode melhorar, sugestões, perguntas, vamos estudar junto aí, vamos contribuir para a evolução um do outro. Agradeço muito aí pela presença e vamos dando sequência.